Olá, queridos alunos. Meu nome é Karina Florenzano. Eu gostaria de, antes de qualquer coisa, parabenizar a todos vocês por não terem desistido, embora todos nós estejamos passando por um momento atípico devido à pandemia do Covid-19, mas vocês estão no caminho certo. Como diz Paulo Freire, a educação por si só não transforma o mundo. A educação forma pessoas e pessoas transformam o mundo. Por esse motivo, eu trouxe hoje para a nossa aula um conteúdo de muita importância para todos que querem trabalhar com a educação infantil, para todos os futuros professores. Ou seja, é a importância da contação de histórias. Embora tudo pareça uma grande brincadeira, pareça um eterno faz de conta, através da história, nós conseguimos ir da alegria ao medo, às angústias, à tristeza, enfim, a contação de história e as histórias por si só nos permitem isso, assim como nós, bem como as crianças. Ou seja, através da contação de história, nós fazemos com que o processo de ensino e aprendizagem se torne significativo. O que seria fazer com que o processo de aprendizagem seja significativo? O que seria isso? Pois bem, todos nós sabemos que cada aluno, desde muito pequenos, já carregam consigo sua bagagem sociocultural, sociohistórica. Cada um já traz consigo um conhecimento voltado ao que é vivido dentro de casa, ao que é vivido no bairro, todo o conhecimento que eles adquirem lá fora, adquirem em casa com os pais. Enfim, e trazendo isso para dentro da sala de aula, os alunos, por meio da história, fazem essa junção. Muitas vezes, as histórias que estão sendo contadas, eles fazem ligação com o que é vivido no seu dia a dia. Pois bem, as crianças, muitas das vezes, elas associam a história com que está sendo lida com a realidade em que eles vivem. Muitas dessas crianças possuem dificuldades em lidar com os seus sentimentos, dificuldades em se expressar. O que acontece é que no momento em que essas histórias estão sendo lidas para as crianças, coincide com o momento em que eles estão vivendo. Muitas das vezes, algumas crianças não sabem lidar com as broncas que levam dos pais. E na história está contando exatamente isso. E isso faz com que a criança entenda o porquê de tal bronca e entenda também como lidar com tal situação. Assim como podemos observar também que ao lidar com os sentimentos, muitas crianças têm dificuldade de expressar alegrias, de expressar tristezas, de expressar medos. E de acordo com a história que está sendo lida, muitas delas aprendem que para expressar um sentimento, não necessariamente precisamos que elas precisam chorar ou sorrir, mas elas entendem que o sentimento também pode ser passado através de um desenho. Muitas vezes os pais não entendem o porquê, mas a cor de um lápis que está sendo usado para desenhar também permite com que o adulto, o educador, o mediador identifique o que a criança está sentindo naquele momento. Além disso, todos sabem que o ato de ler possibilita a criança transitar por vários mundos, transitar por diversos sentimentos, seja ele de tristeza, alegria, medo, enfim, além de permitir também que a criança desenvolva sua autonomia, além de desenvolver o gosto pela leitura, que todos nós sabemos que é um hábito sensacional, excelente. Inclusive eu vou deixar aqui para vocês o link aqui embaixo. O nome do livro é O Livro que Queria Ser Brinquedo. É um livro excelente para o desenvolvimento dos alunos, é um livro excelente para os alunos de educação infantil. Acredito que muitos de vocês devem estar se perguntando: mas como eu vou fazer isso se eu nunca tive contato? Muitos de vocês já atuam na área, mas muitos também ainda vão ter o primeiro contato com os alunos.
Enfim, e é por isso que eu estou aqui para falar para vocês. Lógico que dentro de sala, isso vai muito da desenvoltura de cada aluno, da questão da proximidade, da afetividade, que é de suma importância com que todo professor saiba. É fundamental estabelecer uma afetividade entre professor e aluno. Ou seja, é necessário que o aluno sinta confiança em vocês. É necessário que o aluno se sinta à vontade em estar com vocês em sala de aula. Pois bem, esse livro, como eu acabei de citar, que é o livro que queria ser brinquedo, ele trata de assuntos como amizade, como trabalho em grupo, como respeito às diversidades. São temas que permitem a todos vocês, educadores, se sentirem livres para trabalhar. Enfim, e para que o processo de ensino e aprendizagem seja significativo, é necessário que todo aquele processo, toda a aula seja preparada com muito carinho e de forma lúdica. Ou seja, o que é fazer com que o aprendizado se torne significativo de forma lúdica? É permitir ao aluno que ele visualize tudo o que está sendo passado, é permitir ao aluno que toque, que de fato mergulhe de cabeça naquela história, entendeu? Então é isso. Eu vou passar para vocês alguns métodos e técnicas que vocês poderão utilizar nas aulas de vocês. Pois bem, como todos nós sabemos que na educação infantil, ao iniciar uma aula, primeiro, lógico que cada um com seu método, cada um com sua técnica, mas em sua grande maioria, todos os professores fazem aquele acolhimento dos alunos conforme vão chegando na sala de aula, né? E depois o passo é a famosa e tradicional rodinha. E é exatamente nesse momento que nós aproveitamos para fazer a chamada, para saber como está o tempo, para saber como foi o final de semana, para saber como os alunos estão e dar início então ao processo de contação de história, que é exatamente o que eu vou passar para vocês agora como primeira atividade. Enfim, todo professor leva um livro. Para educação infantil é de suma importância que tenham bastante imagens, muitas cores, coisas alegres. Afinal de contas, trabalhar com criança, com o básico, é impossível, né? Todos nós sabemos. E outra coisa também que é de suma importância, gente, independente de ser na educação infantil, no ensino médio, no fundamental, na EJA, enfim, é de suma importância que todo professor tenha em mente que nós não somos os únicos e detentores do saber, ok? Pois então iremos começar contando a história para os alunos. Em dado momento, o professor pausa a contação de história e permite aos alunos finalizar a história com um desenho livre, com confecção de personagens com massinha de modelar, enfim, cada um dá sentido à história como melhor se identificar, como melhor achar. E esse é o interessante, esse é o ponto principal e apaixonante da educação infantil: possibilitar o desenvolvimento e permitir e desenvolver a autonomia dos nossos alunos. Como nós dissemos também, a questão do fazer com que o processo de aprendizagem seja significativo, como um segundo exemplo de atividade, eu acho extremamente importante vocês, um determinado dia da aula, vocês pegarem os alunos e sentarem também em rodinha para confeccionar fantoches, para ensaiar uma peça de teatro, embora os alunos sejam tão novos, mas é exatamente a graça do negócio está nesse ponto: permitir com que eles criem, permitir com que eles entrem no mundo da fantasia, entendeu? E aí o professor senta, confecciona fantoche para poder fazer a peça de teatro. Pode também confeccionar palitoche se achar que o fantoche vai ficar muito grande, que vai ter muito trabalho, que os alunos não vão
ter atenção naquilo, não vão ficar presos muito tempo fazendo uma coisa só, vocês podem confeccionar palitoches no palitinho de picolé, confecciona a carinha dos personagens, enfim, e fazem uma bela peça de teatro durante a aula, com vozes diferentes dos personagens. Isso tudo torna a aprendizagem significativa, gente. Esse é o lúdico com que eu falei para vocês no início da nossa aula. Observe-se também, gente, que a parceria entre escola e os responsáveis e os pais dos alunos é algo de extrema importância. Ou seja, é de suma importância que vocês confeccionem um livro ou que peçam aos pais para lerem uma história no final de semana com os filhos, entendeu? E peçam para eles desenharem em casa e na segunda-feira trazer para vocês, para a aula. Enfim, nesse período de pandemia, que as aulas tenham acontecido de maneira remota, por meio de recursos tecnológicos. É muito importante também que os alunos mostrem para vocês os desenhos que fizeram, que contem um pouco da história com que eles leram com os pais. Enfim, além de proporcionar um momento extremamente rico em família. E a partir desse momento em família, que a escola passa uma atividade para os pais fazerem para os alunos, é notável, gente, que valores e princípios são construídos a partir desse pequeno momento, que para uns não tem tanta importância, mas eu tenho certeza, como uma educadora apaixonada que sou, que isso é muito rico para o aluno. Esse momento é muito importante, não só agora, mas para a vida. Bem como a autoestima é desenvolvida também em todo esse processo, além de a identidade. Então, gente, eu espero que todos vocês tenham gostado da nossa aula. Espero que vocês todos leiam o livro, que eu deixei o link para vocês, e que façam sim o uso, que tornem sim o processo de ensino e aprendizagem significativo. E não esqueçam da busca pelo conhecimento. Nós, educadores, temos que buscar constantemente o conhecimento.